Gente, hoje nós vamos conversar, o tema que foi pedido é o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, os elementos gerais do universo. E nós vamos dividir a nossa conversa em 3 aspectos. Nós vamos, para poder entender os elementos gerais do universo, falar de como algumas religiões tratam deste assunto. Em segundo lugar, vamos dar uma olhadinha em algumas posições da ciência e depois falaremos da doutrina espírita sobre esses elementos gerais do universo. Esta questão da criação e dos elementos gerais do universo é uma preocupação da humanidade desde os tempos mais remotos. Todo mundo olha para trás e se pergunta de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, por que eu estou aqui. Aqui no Brasil, nós tivemos os índios tupis-guaranis que se preocupavam com isso e diziam o seguinte: havia uma entidade suprema, um Deus todo-poderoso, chamado Yandevuruçu, que não tinha uma forma humana. Yandevuruçu era apenas uma energia a mais potente do universo. E Yandevuruçu então criou Jaci, a lua, e juntamente com ela resolveu fazer a criação. Subiu então no monte, mais ou menos onde hoje fica o Paraguai, e lá ele criou 2 almas. E dessas almas que ele criou surgiu a matéria. Com esta matéria, ele então criou os rios, os lagos, os mares, e criou Iara para tomar conta deles. Depois ele criou o solo, as florestas e os animais, e criou a Caapora para administrar tudo isso. Depois ele se preocupou com o clima, com o tempo e com os ventos, e aí criou Tupã para reger estes elementos. E Tupã se manifestaria através do trovão. Estava assim explicado os elementos gerais do universo e a origem do mundo. E que elementos são esses? Em primeiro lugar, Deus, um ser superior, uma energia suprema, que na mitologia tupi-guarani era Yandevuruçu. Em segundo lugar, os espíritos. Ele criou a deusa Lua, Jaci, e criou 2 almas. E essas almas, esses espíritos, é que acabaram criando a matéria e criando todo o resto que nós temos. Então são 3 elementos importantes: Deus, os espíritos e a matéria. Nos nossos irmãos africanos, vamos pegar a explicação Yorubá. Os irmãos africanos Yorubá nos dizem que no começo havia apenas o caos. E havia 2 realidades: o Orum, que era o mundo dos orixás, e o Aie, que era o mundo físico. Apenas um caos enorme e muita água e nada mais. O Olorum, que era o Deus Supremo, resolveu então fazer a criação. Criou então Oxalá e Oduduá. E esses 2 orixás então começaram a disputar para ver quem era o preferido de Olorum. Olorum então chamou Oxalá e encarregou de fazer a criação. Mas Oxalá era meio rebelde e não cumpriu todas as obrigações no mundo espiritual. Então ele começou a andar para o mundo físico e começou a sentir muita sede. A única coisa que ele achou para saciar a sede foi um dendezeiro. Ele então pegou o seu bastão de cerimônia, o seu cajado de cerimônia, que eles chamavam de pochorô, e fez um furo na casca do dendezeiro. E de lá tirou um líquido que bebeu e saciou sua sede. Era o famoso vinho de palma. Ficou embriagado e adormeceu. Mas o Olorum tinha entregue a ele uma cabaça com as coisas da criação, para que ele fizesse a criação. E ele então, bêbado, dormiu no chão, e a cabaça da criação ficou lá esquecida. O maior rival dele, o Oduduá, passa e vê a cabaça da criação abandonada. Recolhe e vai correndo para o Olorum, dizendo: olha, o senhor confiou tanto em Oxalá, olha o que ele fez. Ficou bêbado, ébrio, sem sentido nenhum, adormecido na beira da estrada, e abandonou a cabaça da criação. O Olorum então disse: faça então você a criação. E o Oduduá começou a criação. Chegou no oceano
e derramou um pó marrom que tinha na cabaça da criação. Imediatamente começou a se formar um pouco de terra, de sol. Ele então colocou uma galinha que tinha 5 garras nos pés. Toda vez que a galinha ciscava, aquela terra se espalhava e foram se formando 5 continentes, por isso que tinha 5 garras. Mas Oxalá ficou triste, dizendo que tinha sido menosprezado. Então Olorum deu um prêmio de consolação. Disse: "Ô Duduá criou o mundo, agora vou lhe encarregar de criar os seres humanos." Ele então pegou o barro e começou a moldar os bonecos onde Olorum sopraria a vida. Mas bêbado, mentindo que não ia reproduzir, foi lá que ele foi proibido de usar o azeite de dendê e o vinho de palma. E ele então, toda hora que tinha folga, ia lá para o pé de dendezeiro, tirava o vinho e bebia. E às vezes fazia o boneco e tirava o boneco antes do tempo do forno. Aí saíram os branquelos dele, tudo defeituoso. Outras vezes, ele bêbado moldava mal o boneco, ele ficava corcunda, narigudo, aleijado de uma perna, com a mão torta. Sempre que ele estava bêbado, fazia esse tipo de coisa. E foi assim então que surgiu o universo na mitologia iorubá. As mesmas coisas que na religião tupi-guarani. Deus, uma energia suprema chamada Olorum, vai lá e cria 2 orixás, Oxalá e Oduduá. 2 orixás, 2 espíritos. Esses espíritos, então, são encarregados de fazer a matéria. Os 3 elementos do universo: Deus, os espíritos e a matéria. Os chineses têm uma história interessante. Eles dizem que no começo era tudo uma grande confusão e era um caos. Aqui era como se fosse um grande ovo. E aí dentro deste ovo havia 2 tipos de energia: Yang e Yun. Uma positiva, a outra negativa. Uma de criação, a outra de destruição. Enquanto estas energias não entravam em harmonia, não era possível acontecer nada. Mas um belo dia, elas entraram em harmonia. E aí surgiu um gigante chamado Pangu. Esse Pangu, então, foi encarregado de fazer a criação. Do seu próprio corpo, foi tirando a água, a terra, as florestas, os animais e os seres humanos. E foi assim que o mundo começou. Os mesmos 3 elementos. Um Deus superior, que criou aquele ovo, que criou aquelas energias que são os espíritos, e um dos espíritos, o gigante Pangu, que vai lá e cria matéria, cria criação. Os hindus também têm uma explicação para esses 3 itens do universo. Eles nos dizem que havia também uma energia suprema, chamada Brahman. O Brahman então resolveu criar o universo e começou os preparativos para esta tarefa. Criou 3 espíritos: Brahma, que era encarregado da criação; Vishnu, que era encarregado de conservar a criação, manter o equilíbrio do universo; e Shiva, que era encarregado de destruir tudo para que recomeçasse o ciclo todo novamente. O Brahma então começou o trabalho dele da criação, tirando de si próprio 2 outros espíritos: Gayatri, que é a mais referenciada das deusas na Índia até hoje. A maior oração, a mais potente oração indiana é o mantra de Gayatri. E criou Purusha. Gayatri ficou ocupada com Brahma e se tornou esposa dele. Mas Purusha era um misto de Deus e de homem cósmico. E de Purusha, então, saiu todo o universo e saíram os seres humanos. E alguns, os sacerdotes mais sabidos, privilegiados, eram oriundos da boca de Purusha, mas dos pés saíram os escravos. Por isso que na Índia até hoje tem os párias, que saíram dos pés de Purusha. E tem os brahmanes, que saíram da boca de Purusha. E os párias têm uma grande missão de se conformar com o trabalho escravo, a aceitar o seu karma, que é uma palavra indiana. Muito espírita confunde a lei de causa e efeito com karma. São coisas bem diferentes. Mas então foi assim que surgiu o universo, segundo
os Vedas, os livros sagrados do hinduísmo. A mesma coisa. Nós tínhamos Brahman, que era o Deus Supremo, que cria Brahma, Vishnu e Shiva, os espíritos. E esses espíritos então vão lá e fazem a criação, e mantêm o equilíbrio, e destrói para tudo recomeçar novamente. São os mesmos elementos que nós temos na criação do universo. E a ciência, o que nos diz? Aristóteles dizia que nós tínhamos 4 grandes elementos do universo: terra, água, ar e fogo. E que a partir destes 4, tudo se formou. Tudo surgiu em função disso, desses 4 elementos. E como foi feita a criação, segundo a ciência de Aristóteles? Ele dizia que havia um princípio ativo, que então agia sobre a matéria inanimada. E aí essa matéria adquiria vida. Era uma teoria interessante. E a Igreja Católica, imediatamente, adotou a explicação de Aristóteles. Só mudou a palavra princípio ativo e colocou Deus, que agia sobre a matéria e fazia a criação do jeitinho que ela é. Segundo a Igreja Católica, a girafa sempre foi girafa, foi criada por Deus desse jeito. O passarinho sempre foi passarinho, o leão sempre foi leão. Os seres humanos sempre foram seres humanos do jeito que estão aqui. Deus cria do jeito que nós somos e não há evolução, há criação. Esta teoria de Aristóteles então supõe que, havendo um princípio ativo que age numa matéria inanimada, nos sugere que a vida surge por si mesma, surge sozinha. É a teoria da geração espontânea, da biogênese, baseado nas observações que Aristóteles fazia, por exemplo, num caroço de feijão, num caroço de manga, onde pegava o caroço de feijão, jogava na terra e assim do nada surgia um pé de feijão, que ia dar mais feijão, né? Botava lá o caroço de manga, lá na terra, e ninguém fazia nada, um princípio ativo agia e nós teríamos uma bela e frondosa mangueira no futuro. A vida se originava assim, né, de um princípio ativo. A vida surgia sozinha. E esta teoria, então, tinha umas coisas muito interessantes. Até o ano de 1600, quando o padre Antônio Vieira fazia o famoso sermão de Santo Antônio aos Peixes, em São Luís do Maranhão, no ano de 1625, lá na Europa, Van Helmont explicava a origem da vida, dizendo que do cheiro horrível dos pântanos nascem os sapos e as rãs. E vocês não imaginam de onde vêm os ratos. Da roupa suja. Se você pegar uma roupa e deixar suja num canto de casa, vai nascer um bocado de rato. Tudo já adulto. Tudo já adulto. E os vermes, como é que se originam? Do intestino das pessoas. No próprio intestino da pessoa já tem alguma coisa que um princípio ativo vai agir, e o verme nasce sozinho dali. Assim também nasceu um mito que até hoje muitos espíritas repetem, dizendo que quando eu morrer as vermes vão comer minha carne, porque imaginam que a carne putrefata é a origem da vida dos vermes. Esta ideia prevaleceu até o século XVII, quando um cientista e poeta chamado Francisco Redi teve uma ideia espetacular. Ele pegou uns frascos, 8 frascos, cortou uns pedaços de carne, colocou nos 8 frascos. Em 4 deles, colocou um pano vedando em cima. E nos outros 4, deixou aberta a boca do frasco. E começou a observar o que acontecia. Naqueles frascos, onde não havia cobertura, não havia um pano cobrindo, começaram a surgir vermes. E naqueles frascos que estavam cobertos com um pano por cima, um agasalho por cima, não aparecia verme nenhum. Então ele começou a observar o que acontecia, quem entrava naquele frasco que estava descoberto, e verificou que eram as moscas. Então ele chegou à conclusão de que as vermes são gerados pelas moscas, são ovos das moscas. Então não há a biogênese nem geração espontânea. A vida surge da própria vida. Mas, como sempre, a própria igreja
condenou as ideias de Red. E por quase 200 anos ele foi combatido. Até que no ano de 1862, o cientista francês Louis Pasteur repetiu as experiências de Francisco Red, inovando e fervendo os cálculos, e aí provando que a vida surge da própria vida. Não há biogênese, não há geração espontânea. Há necessidade de ter uma vida para que se gere uma outra vida. Mas como é que as coisas começaram? Bom, em 1936, um cientista russo chamado Alexander Oparin, ele teve uma ideia. Ele descobriu que no começo aqui no planeta Terra nós tínhamos uma atmosfera que não tinha 21% de oxigênio como nós temos hoje, de hidrogênio. Ele diz que a atmosfera primitiva era formada por amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. E que a amônia, metano, hidrogênio e vapor de água, submetidos a uma temperatura muito alta, as descargas elétricas daquela atmosfera primitiva e as radiações ultravioletas do Sol, que esses 4 gases, eles acabaram se combinando e formando aminoácidos. E estes aminoácidos ficavam pairando então na atmosfera. Até que um dia a água evaporou da Terra, foi lá para cima, saturou as nuvens e a chuva desceu. E quando a chuva desceu, trouxe para o solo os aminoácidos que estavam lá em cima. Aqui no solo, aqueles aminoácidos, diante das mesmas condições de descargas elétricas e altas temperaturas e radiações, acabaram se transformando em proteínas e ficaram aqui repousando na Terra. Mas aí a chuva veio novamente e carregou o que tinha na Terra para dentro da água. E lá nos mares, estas proteínas começaram a se juntar e começaram a formar os coacervados, que foram as células mais primitivas. Com a evolução, as células foram evoluindo e dando origem então à vida. Esta é a explicação de Oparin para o início da vida. E a explicação que a ciência tem para os elementos gerais do universo? Bom, em 1948, um físico russo, George, como era o nome dele? Maslov? Mendeleev. Não. E um padre belga chamado Georges Lemaitre, Georges Gamow e o padre Georges Lemaitre. Eles então lançaram a seguinte teoria, baseado nas observações de Einstein, que dizia que o universo estava em constante expansão. Então eles pensaram assim, se está se expandindo, é porque um dia foi pequeno. E se foi pequeno, como é que as coisas se formaram? Então eles imaginaram uma grande explosão. Imagine que o universo fosse uma pequena bolinha, de uma energia muito potente. E aí houve uma grande explosão. E essa explosão começou a se espalhar, começou a se elastecer, começou a se expandir, de modo que o universo até hoje se expande. Então a origem do universo teria sido essa grande explosão. E a vida na Terra, alguns outros cientistas, agora sim, nos lembram que muitas vezes não tinha vida aqui na Terra, mas a vida veio do universo. Havia os esporos, a semente da vida no universo. E que essa semente, então, viria para a Terra, trazida através de uma onda luminosa. E chegando aqui na Terra, encontrando as condições favoráveis, originou a vida. Mas aí os cientistas mais observadores começaram a dizer, tudo bem, meu amigo, pode até ser assim. Mas esses esporos, quando entraram na atmosfera terrestre, sofreram uma temperatura tão grande que os matou. E não era possível que houvesse então a vida desta maneira. Então outros cientistas imaginaram uma solução também engenhosa. Não, é porque vocês não entenderam. Os esporos, as sementes de vida que estavam no universo,
não vieram para a Terra num feixe de luz. Vieram dentro de uma nave não tripulada. Por isso que não morreram quando entraram em contato com a atmosfera da Terra. E deram a esta teoria o nome de panspermia dirigida. Então a vida veio do universo dentro de uma nave espacial não dirigida, que chegou aqui e formou uma colônia de micro-organismos que foi se complicando e dando origem então à vida no planeta Terra. Novamente nós temos os três elementos. A matéria, não se explica bem como ela surgiu, mas alguma coisa superior, que a ciência não denomina de Deus nem de energia, mas alguma coisa que tenha provocado esse passo inicial das coisas. E uma vez, mas a ciência e a religião, às vezes, andam de intrigas, né? Às vezes não se entendem bem. E houve um congresso exatamente para tratar disso, dos elementos gerais do universo e da origem da vida, da criação. Eu estou matando toda a palestra do que vai me suceder, que vai falar da criação, né? O capítulo 3. Então, eles resolveram fazer este seminário. E aí, começou os religiosos explicando as coisas. E aí dizia assim, como na Bíblia Católica. No começo eram as trevas e o caos. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E assim por diante. No quarto dia, Deus disse, faça-se o sol, faça-se a terra, separe, e assim por diante. Aí os cientistas levantavam o dedo timidamente e diziam assim, bispo, o senhor dá licença de fazer uma pergunta? Ele disse, sim. E antes de criar a luz, Deus estava onde? Fazia o quê? Como é que isso aconteceu? De que maneira? De onde saiu a matéria, a energia para se transformar em energia luminosa? E os religiosos então ficavam zangados. No dia seguinte foi o dia dos cientistas. E aí eles foram a fora. Quando eles diziam assim, a vida veio dos esporos do universo. E onde foi? Quem criou esses esporos aí no universo? Quem botou lá? A vida se originou dos aminoácidos, das proteínas. E quem criou os aminoácidos? Ah, foram os elementos primitivos da atmosfera, o metano, o hidrogênio, a amônia, os vapores de água. E quem criou o metano, a amônia e os vapores de água? E aí os cientistas ficaram sem ter resposta nenhuma. Mas no outro dia, os religiosos então começaram a ficar muito nervosos, e um padre já mais velho disse, se acalme, amanhã é a réplica da gente. E aí no dia seguinte, aquele religioso sentado assim, um religioso mais novo, começou a dar as explicações para a origem da vida, a explicação religiosa, como a gente já ouviu aqui nas várias religiões. E os cientistas então começaram a perguntar, antes de criar a luz, onde estava Deus? Aí aquele padre mais velho, confiou a mão, assim, levantou todo paciente, e disse, posso lhe responder? Eu falei, posso. Naquela época, Deus estava criando o inferno para botar lá dentro quem fizesse essas perguntas. E é assim então que a ciência e a religião ficaram sempre se contradizendo para a gente ver esses três elementos do universo. Na doutrina espírita, nós temos também os mesmos três elementos: Deus, os espíritos e a matéria. E aí Kardec pergunta aos espíritos, nós podemos entender a origem do universo? E os espíritos respondem, por enquanto não. Vocês ainda não têm aparelhagem intelectual suficiente para compreender estas coisas. Mas nós podemos tentar pesquisar e descobrir essas coisas? Pode, tentar é bom. A ciência foi feita para levar o homem ao progresso. Mas a ciência vai chegar a nos explicar a origem do universo? Não, por enquanto vocês ainda... Então, se a ciência não serve para nos explicar as origens do universo, se os cientistas com seus laboratórios, com as suas pesquisas, nunca vão chegar a desvendar este mistério, será então, olha a inteligência de Kardec, será então que algum espírito pode nos explicar estas coisas que a ciência não chega lá? Olha a astúcia de Kardec.
E o Espírito então dá uma lição. Se Deus julgar útil, pode. Agora, quando é que vai ser útil? Deus é que sabe, não pergunte a mim. Mas eles já disseram que na atual fase evolutiva em que nós nos encontramos, nós não saberemos disso nunca. Por quê? Em primeiro lugar, porque nossa mentalidade só vê as coisas que estão no nosso planeta. Kardec pergunta então da matéria, e pergunta se é certo a gente afirmar, definir a matéria como sendo aquilo que ocupa um lugar no espaço, que tem extensão, que tem impenetrabilidade. Um corpo não pode ocupar um espaço de outro, que tem compressibilidade, eu posso pegar um gás e comprimir, que tem elasticidade, que eu posso descomprimir. E aí o Espírito responde com toda a calma, sim. Segundo o seu ponto de vista, isso está correto. Ora, segundo o seu ponto de vista, mas meu ponto de vista é certo? Aí o Espírito me diz que é certo. Mesmo porque o que nós sabemos da matéria ainda é muito pouco, e nós só sabemos da matéria, algumas coisas da matéria, no planeta Terra. E nos outros planetas, e nas outras galáxias do universo, onde existe matéria, muitas vezes totalmente desconhecida, matéria que nós nem imaginamos ainda. Então, nós estamos olhando só para o planeta Terra e perguntando se nós podemos desvendar os segredos da matéria. O Espírito tem a visão longa, está vendo o universo inteiro, e diz, como se ele dissesse assim, meu filho, enquanto vocês estiverem aí só nesse planetinha, não dá. Tem mais coisas que vocês não podem compreender. E além dos vários planetas, para poder entender a matéria em outras dimensões. Nós temos o perispírito, que é matéria, um outro tipo de matéria que nós dizemos quintessenciada. O que é isso? Não sei, mas que é quintessenciada é uma matéria que eu não entendo muito bem, mas não deixa de ser matéria. Então nós não entendemos nem a matéria desta dimensão, quanto mais a matéria de outras dimensões, a matéria de outros planetas. É difícil para a gente entender. É o primeiro elemento que está em tudo. Mas mesmo com todo o nosso progresso, com todo o esforço da ciência, com a descoberta da partícula de Deus, que é o quarks, porque se imaginou que não há nada mais primitivo que um quarks, né? Então se chamou isso de partícula de Deus. Mas nós sabemos que não é a última palavra, que há outras coisas ainda. Numa ocasião, nós participamos de um projeto de investigação de efeitos físicos na mediunidade. E havia alguns cientistas participando. E eles então coletaram uma porção de ectoplasma dos médiuns, quando começava a formar os fantasmas, né? Do nariz, da boca, do ouvido dos médios, começava a sair aquele vaporzinho, aquela fumacinha, e eles então se apressaram a pegar aqueles vidrinhos e coletaram, e levaram para fazer análise química lá na UFT. Quando chegou lá, só tinha um pouquinho de matéria. Não tinha ectoplasma. Porque o ectoplasma não é só aquilo que foi coletado. Na hora que o ectoplasma retornou para o médico, ficou nem só a matéria que estava na atmosfera. Não dá para analisar um ectoplasma num laboratório de química, porque ele não é só isso. Ele tem um tipo de matéria diferenciado que a gente não percebe. Não da mesma dimensão. Então o que nós podemos chegar à conclusão de que nós somos ainda bem ignorantezinhos em relação à coisa mais palpável, que é a matéria, que nós podemos pegar, sentir, que impressiona os nossos sentidos. Que todo o nosso progresso, toda a nossa ciência ainda sabe bem pouco disso. É desânimo? É para dizer que é para desistir? Pelo contrário. Temos que estudar muito mais. Temos que nos aperfeiçoar. A ciência está aí para nos trazer o progresso. E o Espiritismo é a única religião que não contesta a ciência. Pelo contrário, que incentiva a ciência. Porque nós sabemos que um dia a ciência se tornará a linguagem universal. Então, as várias explicações religiosas darão lugar à explicação científica. E todos os homens se entenderão melhor. Ninguém mais detonará homens bombas, ninguém mais andará nas portas dos outros querendo converter ninguém. Todo mundo vai falar a mesma língua. Então vamos valorizar a ciência, apesar de saber das limitações dela por enquanto. No futuro, quem sabe, a gente pode evoluir bastante. Então, meus amigos,
não podemos saber sobre a ciência. O primeiro elemento da matéria, o primeiro elemento, a matéria, nós podemos dizer assim, ainda somos bem ignorantes quanto à matéria. E o segundo, podemos então saber, o espírito a gente conhece bastante, né? A gente sabe o que é espírito, né? Menos ainda que a matéria. Mas eu não sou espírito, por isso que Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo, você é um espírito, você não sabe o que é espírito. O mais próximo que a gente diz assim, é uma centelha de vida, é uma centelha de energia. Nós não conseguimos conceber o perispírito sem que ele esteja revestido, o espírito, sem que ele esteja revestido pelo perispírito, que tem elementos materiais. Então Kardec pergunta assim, então o espírito é um princípio inteligente? Os espíritos não perdem a paciência. Isso é um dos atributos do espírito. A inteligência é uma das qualidades, é um dos atributos do espírito. Mas a inteligência não é o espírito. Nós pensamos, o espírito é inteligência. O espírito tem inteligência, é uma das qualidades, mas ele não é inteligente. O que é o espírito? Não sei, se vocês descobrirem, me ajudem para acabar a minha ignorância. Mas lá no livro dos espíritos, que é dos espíritos, não está explicado o que é espírito. Está explicado que nós ainda temos um longo caminho a fazer para entendermos melhor o que é o espírito. Enquanto nós não podemos entender o que é o espírito puro, vamos procurando, nos contentando a entender o que é o espírito revestido pelo perispírito. Aí já fica mais fácil. Já é um tipo de matéria, nós podemos ouvir, né? Nós podemos ver, nós podemos ter os efeitos físicos, o espírito pode bater assim na mesa, o espírito pode aparecer, e às vezes eu fico imaginando como foi grande o susto de minha mãe quando viu o espírito de meu pai. Ela era muito católica e trazia para casa todas as coisas da igreja católica, todas as semanas, domingo de Ramos, ela trazia os raminhos e colocava assim em cima da cama, pregado na parede, em cima da cama, aqueles ramos bentos. Na cabeceira da cama tinha um potinho de água benta. E as velas de Nossa Senhora, de São Lázaro, de todos os santos, ela trazia todas. E quando ia rezar, acendia uma vela para cada santo. E muito contrita e fervorosa, acreditava e muitas vezes conseguia as graças que pedia. Mas aí meu pai desencarnou, e minha mãe então ficou só. E nós tentamos, cada irmão, levar ela para morar com a gente, mas ela nunca quis, ela disse que queria ficar sozinha. Lá em Porto Alegre, numa noite de inverno, tempestade, vento minuano soprando para valer, vento com uma velocidade de derrubar as árvores, os raios, os trovões, e ela então, imediatamente lembra que no quarto, junto da cama dela, tem a vela de Santa Bárbara. E ela resolve queimar para Santa Bárbara um pouquinho daquele ramo bento. E entra no quarto para acender a vela de Santa Bárbara e queimar o ramo bento. Quem estava sentado lá na cama sorrindo para ela? O espírito de seu Afonso, meu pai. Ela então olhou, começou a conversar com ele, começou a fazer perguntas nervosas, sem saber o que dizer. Ficou pensando assim, você já viu os nossos filhos que morreram pequenos? E o espírito ficava calado, não respondia nada. Fazia outra pergunta e o espírito não respondia nada. Aí ela pensou, vou falar de Jesus. Vou perguntar de Jesus, que agora ele vai ser obrigado a me dar a resposta. Botando o nome de Jesus, com certeza que vem a resposta. E aí disse assim, tu já viu Jesus? Que lá no Rio Grande do Sul não fala você viu, fala tu viu. Tu já viu Jesus? E o espírito de meu pai disse, mulher, eu estou aqui trabalhando de ajudante, você veio perguntar se eu vi Jesus? E aí desapareceu e ela ficou o resto da noite se tremendo e acendendo vela e tomando água viva. Mas eu queria fazer uma pergunta. Vocês estão rindo de minha mãe, dona Noemi, mas se aparecesse a mesma situação com vocês fariam como? E vocês são espíritas, e espírita tem medo de espírito. Numa ocasião, eu estava trabalhando lá no Filomeno de Miranda, e aí a coordenadora de lá me pediu, quando eu ia sair na porta, disse assim, demore mais um pouquinho que eu preciso falar com o senhor. E eu fui para a porta no outro extremo da sala para não ficar ouvindo a conversa dela com a pessoa que não é elegante ficar ouvindo conversa de ninguém.
E fiquei lá no fundo, quietinho assim, lá tem a penumbra, só uma luzinha azul. E entrou um jovem que trabalhava na casa e olhou para lá e apontou e gritou: Marina, tem um espírito ali! E ficou nervoso, pulando, sem saber o que fazer. Eu de lá comecei a rir, disse: meu filho, tem espírito dos dois lados, esse ainda é do lado de cá. O jovem então foi se acalmando, eu fui lá, dei um abraço, e ele não acreditando. Então, às vezes a gente pensa assim: nós somos espíritos, mas se a gente visse o espírito, né, pense nos médiuns videntes. Pense nos médiuns videntes. Então, nós não sabemos nada de matéria, e muito menos de espírito, mas com certeza sabemos do terceiro elemento. A gente sabe direitinho quem é Deus, né? Aí tem uma coisa que a gente pensa com muita lógica: se eu entendesse quem é Deus, eu também seria um, porque eu seria tão grande quanto ele. Ou, se eu não fosse um Deus e entendesse Deus, Deus era menor ou igual a mim, porque eu estou entendendo a ele. Então, se ele é superior a mim, é evidente que eu não vou entender Deus. Então, se eu não entendo da matéria, não entendo dos espíritos, não entendo de Deus, os espíritos estão me dizendo que nesse ano de 2015, a gente deve conversar sobre os 3 elementos de nosso universo interior, que nós podemos conhecer. E no ano de 2015 é para eu conversar só sobre um: a gentileza. Todas as palestras que eu dei em 2015 e não falar da gentileza, eu vou tomar muito puxão de orelha do mundo espiritual. Então vamos começar a falar da gentileza, porque são 3: o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, o perdão das ofensas, os 2 que Jesus colocou, e o terceiro, a gentileza, que reúne os 2, que tem elementos dos 2, mas que é uma palavra profana, não religiosa, não sectarista. Os que não são cristãos não aceitam às vezes o perdão dos pecados, o amor ao próximo como a si mesmo, porque Jesus mandou e eles não acreditam em Jesus. Mas a gentileza todo mundo entende. Então, este ano de 2015, no alvorecer desta nova era, que minha amiga começou a falando antes da palestra, nós temos que procurar transformar este mundo para que a nova era se instale, saia desses albores e faça-se o sol já mais aquecido, e haja fotossíntese, surja a vida. Mas para que esta vida da nova era surja, nós temos que implantar e cultivar a gentileza dentro de nós mesmos. Porque a gentileza não convive com o ódio, não convive com a vingança. Quem de nós seria gentil se a gente odeia a pessoa? Se você odeia, você quer distância, você quer esbofetear, você quer se vingar, você baixa seu nível energético. Quando você faz uma gentileza, você muda o nível energético. Você esquece a ofensa, você usa o perdão. E aí a gentileza faz este milagre do convívio com harmonia. Se você não ama seu próximo, e se você não ama a Deus, você não vai ser gentil com ninguém. Se você está com dor, você está sem dinheiro, você perdeu o emprego, você brigou com a mulher, você brigou com o filho, você brigou com o marido, e chega uma pessoa desconhecida na sua frente, para você colocar aquele sorriso lindo no rosto e dizer assim: bom dia, em que eu posso ser útil? Ele não tem nada a ver com os seus problemas. Para você ser gentil a este ponto, você tem que ter muito amor no seu coração. Tem que já ter aprendido a perdoar as ofensas. Mesmo porque, quando uma pessoa me ofende, é porque ela está doente. Se ela estivesse equilibrada, não me ofenderia, me amaria. Mas se ela está me ofendendo, a ofensa é um grito de socorro, porque ainda não tem humildade de reconhecer as próprias deficiências. Então eu preciso ser gentil. E eu vou dar a vocês 3 motivos
para a gente ser gentil? 3. O primeiro deles, nós temos que ser gentis porque nós fomos feitos para o amor e para o perdão. Nós só encontraremos alegria e felicidade, equilíbrio e saúde quando nós nos tornarmos gentis. Este é o primeiro motivo. Você quer viver bem? Quer ter saúde? Quer estar bem na sua comunidade? Quer ser bem quisto por todo mundo? Seja gentil. A gentileza desarma. Às vezes a pessoa já vem com 2 quentes e uma fervendo para cima de você. Você abre um sorriso e a pessoa pensa, meu Deus, agora como é que eu vou fazer? Agora eu vou ter que sorrir também. A gentileza tem esta qualidade. Então o primeiro argumento que nos leva a praticar a gentileza é um pouco egoísta. É o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Nós nunca seremos felizes, nem nunca alcançaremos o grau de evolução para o qual Deus nos destinou, se não aprendermos a gentileza. Bom dia, boa tarde, com licença, muito obrigado, passe bem, posso ser útil? Desculpe. E ouvir muito, fala pouco, mas ouvir muito. Quantas vezes a pessoa nos procura, senta ao nosso lado e fala. Quando você tenta abrir a boca para dizer uma coisa, muito obrigado, já entendi, fique com Deus, vai embora. Só precisava que você ouvisse. Gentileza também é ouvir. Este então é o primeiro argumento para a gente ser gentil, para que a gente esteja de bem conosco mesmo, e esteja de acordo com aquilo que Jesus nos pediu. O segundo argumento também é um pouco egoísta. Porque vocês imaginam que eu, depois de muito esforço, tenha me tornado uma pessoa gentil, mas vou conviver num mundo onde mais ninguém é gentil, onde todo mundo é estúpido, onde todo mundo é estuprador, é assassino, é ladrão, é político corrupto e assim por diante. Fala mal dos outros pra caramba, tem uma metralhadora na ponta da língua, é um juiz danado, dá 10 sentenças por segundo, não olha nem as condições lá do processo, mas já sai julgando logo, é um julgamento danado. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas se eu tivesse no mundo, eu sendo gentil, e todo mundo sendo desta maneira como eu estou falando, seria horrível. Seria muito difícil para continuar a gentileza num mundo desse. Para que eu seja gentil e me sinta bem com a gentileza, eu também tenho que arranjar uma maneira de espalhar a gentileza, de fazer com que ao meu redor eu tenha também pessoas gentis. Porque a gentileza, ela só convence pelo exemplo. Não adianta fazer uma palestra sobre a gentileza. Vocês vão sair daqui dizendo que aquele velho falou um monte de bobagem. E ninguém mais vai ser gentil. Mas se eu der um exemplo, vocês vão dizer, puxa, seu Domingos é um cara legal, me tratou tão bem, me deu um abraço, me deu um sorriso, me escutou. Gentileza a gente espalha fazendo gentileza. É o que Jesus já dizia, vós sois a luz do mundo. A luz não precisa acender um monte de lâmpada por aí não. A luz clareia quando ela se acende. Cada um de nós tem uma tochazinha dentro de si, na medida que essa tochazinha se acende, ela ilumina, ela afasta a escuridão. A gentileza é assim, se espalha pelo exemplo. Era o fim da Segunda Guerra Mundial, e o Dr. Ian Watson resolveu fazer um estudo sobre o comportamento e a maneira como os símios, os macacos, transmitiam os seus valores para as gerações futuras. Ele sabia que entre os humanos nós fazemos isso pelo exemplo dentro de casa, porque nós dizemos assim, olha, como é o sobrenome dele? É Souza, bota minha mão no fogo. Souza é uma família do bem, não tem ninguém torto naquela família. Por quê? Porque copia o exemplo do pai, porque copia o exemplo da mãe, do avô, do tio, etc. Só vê exemplo bom. Então, normalmente aquela pessoa também vai se guiar por aquele exemplo. E as escolas, que também ensinam os valores.
E aí ele ficou pensando, e entre os símios, como será que isso acontece? Eles aprendem alguma coisa? E quando aprendem, como transmitem isso para os seus filhotes? E estes filhotes para os filhotes deles e assim por diante. Então o Dr. Leal observou que naquela região, nas ilhas do Oceano Pacífico, principalmente na ilha onde ele ficou sediado, a ilha de Koshima, não havia batata doce. Então os macacos, nenhum conhecia batata doce. Ele então mandou cozinhar batatas doces e jogar na praia, para que os macacos então recolhessem as batatas e observar para ver o que eles iam fazer com as batatas. Os macacos vinham, cheiravam, achavam o cheiro muito gostoso, metiam a pontinha da unha, tiravam um pedacinho, experimentavam, achavam saboroso, mas não comiam a batata, porque a batata estava cheia de areia. Então eles esfregavam a batata, assim, a batata amassava, mas a areia não saía. E aí eles largavam a batata lá no chão e iam embora. Até que num determinado dia, depois de 15 dias de tentativa, um dos macacos pegou, olhou assim para a nuvem como se estivesse pensando, olhou para o mar, foi lá e lavou a batata. A areia saiu, e ele sentou e ali mesmo ele comeu a batata. E imediatamente a macacada toda catou as batatas e foi lá para o mar lavar as batatas e comer as batatas. E aí os pesquisadores do Dr. Leal começaram a contar e a observar que os macacos também transmitem os seus valores pelo exemplo. Eles lavaram as batatas porque viram alguém lavar a batata, viram um macaco lavar a batata. Como seres humanos, os grandes valores são transmitidos pelo exemplo. A gentileza tem. Se você quer estar cercado no mundo de gentileza, seja gentil. E aí, para surpresa dos pesquisadores, depois que o 100º macaco lavou a batata lá na ilha de Koshima, os outros macacos nas outras ilhas, que não viram nenhum deles lavar batata, começaram imediatamente todos a lavar as batatas e a comer também. O Dr. Leal Watson chamou esse fenômeno de a experiência do 100º macaco. O que é que ele queria dizer com isso? Que se eu sou gentil hoje aqui no Estrela Guia, no bairro de Itapuã, talvez lá no Japão, na China ou na Índia, alguém se torna gentil porque no fluido cósmico universal carregou a energia desse meu gesto de gentileza. Então, se eu tenho que ser gentil, porque me faz bem, é o primeiro motivo. Porque eu quero ser feliz e alegre. Eu tenho que dar exemplo de gentileza para que esse exemplo se propague e contamine e eu conviva numa comunidade de pessoas gentis, porque isso também nos faz bem a todos. E se eu quero que haja um amanhecer de uma nova era e este planeta se melhore e passe a ser um planeta de regeneração, mesmo aquelas pessoas que não estão nos vendo vão sentir o nosso exemplo, o nosso impulso e a nossa energia de gentileza. 2015 é o ano da gentileza.